porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olá pessoal, eu estou aqui de novo e para mim é uma honra estar com vocês, né? É minha igreja também, faço parte desse corpo, né? E eu queria saudar vocês com a paz de Jesus e com a graça, né? E a sua bondade. Eu queria começar a nossa liturgia, o nosso culto, né? Ou continuar, que na verdade é uma continuação daquilo que nós já vivemos durante toda a semana, e nesse momento nós nos unimos para louvar a Deus e ouvi-lo também através da sua palavra. Eu tenho um texto que para mim é muito significativo. Isaías 42, ele diz assim, ó: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Eu estava pensando agora à tarde aqui, nesse texto e naquilo que ele representa para mim.
Um dia, lá no começo da minha conversão, eu disse: Deus, quem o Senhor acha que eu sou? Como o Senhor me vê? E Ele me deu esse texto, Isaías 42, de 1 a 4. Mas fica essa palavra de: este é o meu servo, o meu escolhido, em que a minha alma tem alegria. É claro que essa palavra ela fala sobre o Messias, Jesus, e depois lá no seu batismo, né, o céu se abre e novamente o Pai repete essas palavras de Isaías 42, esse é o meu filho em que a minha alma se alegra, se compraz. E isso me trouxe muita alegria de saber a forma como Deus me vê. Queria convidá-los a louvar o Senhor nesse dia com muita alegria, sabendo que os pensamentos de Deus, eles são os melhores a nosso respeito. Os melhores. Por isso, João 3,16 é confirmado quando ele diz, né, porque Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou eu e você de tal maneira. Porque Deus vê as nossas vidas, os nossos erros, os nossos pecados, mas Ele também vê o sangue derramado por Jesus, o Salvador, o Senhor. Que Deus nos abençoe e que seja um tempo muito especial, muito precioso para nós, esse momento que vamos viver juntos, nos louvores, na palavra, em todos os momentos desse culto a Deus, nessa continuação do culto a Deus. Amém? Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor me viu e viu a cada um de nós e desejou tanto, tanto, que deu o que o Senhor tinha de mais precioso para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo sacrifício de cruz, obrigado porque o Senhor um dia decidiu, Deus, via essa terra e morrer a nossa morte e sofreu o nosso castigo. Nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção, que o teu Espírito passeie no nosso meio, com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, mas eu me senti que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio em ti, me sou. Eu creio em tudo que eu vi, eu rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que amado sou, eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro sou, mas eu me senti que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio em ti, eu creio em ti. Olá! Nós vamos trabalhar esse mês a temática do treinamento da alma a partir do livro de Salmos. Não sei se você já tinha ouvido essa expressão antes, mas treinamento da alma, ela é uma expressão usada pelo pastor James Bryan Smith e diz respeito a disciplinas ou exercícios espirituais que nos levam a ter um relacionamento mais profundo com Deus e a, de alguma forma, desenvolver a nossa vida espiritual. Ou seja, nós queremos, nesta série, trabalhar o livro de Salmos de maneira que você treine a sua alma para ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Então, como primeiro treinamento da alma, nós vamos acompanhar Salmos 42. Ele é um salmo bastante conhecido e ele retrata a procura por Deus, quando Deus parece ausente. Então, me acompanhe. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu acostumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar.
Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando falamos sobre exercícios físicos e saúde física, você tem que se dar conta de duas coisas. Você tem que ter treinadores e você tem que ter médicos. A maior parte do tempo você vai ter a companhia do treinador, que vai te conduzir a um treino específico para melhorar a tua condição física. Mas quando você fica doente ou talvez se machuque fazendo exercícios, você precisa de um médico para você voltar a fazer o que você fazia antes. A mesma coisa acontece com a tua vida espiritual. Existem momentos em que você está bem e tende a trabalhar com mais atenção, exercícios de fortalecimento espiritual, em coisas como a leitura das escrituras, a meditação e a oração, mas algumas vezes vai parecer que você está no departamento médico. Você vai se sentir triste, esgotado, sem forças. A impressão é que você está sozinho e que não vai se recuperar mais. São tempos em que você se sente em um tipo de deserto espiritual e você pergunta, onde está Deus? Agora, eu gostaria que você tivesse um cuidado aqui. Nós não podemos ter a falsa impressão de que esse não é um tempo de treinamento, muito pelo contrário, ele é um tempo quando podemos experimentar sim um grande fortalecimento espiritual. Pois exatamente esse é o contexto de Salmos 42. Então eu gostaria de ver duas coisas nesse salmo. Primeiro, o que está acontecendo com o salmista que o está deixando tão abatido? Com certeza nós vamos nos identificar muito com ele. E depois, qual o treinamento da alma que ele usa para lidar com o seu problema? Com certeza nós podemos aprender com ele também. Vamos ver primeiro então o que está acontecendo. O verso 1, ele nos dá uma metáfora, então o verso 2 explica a metáfora. Primeiramente, é dito que a corça, que é um tipo de cervo do campo, ela anseia, suspira por águas correntes. Agora, eu gostaria que você atentasse para o poder dessa ilustração. A corça ela não é um animal que vai esperar até que esteja morrendo de sede para procurar água. Uma corça ofegante, ansiando por água, não é uma corça simplesmente com sede, mas é uma corça que está literalmente morrendo de sede. Além disso, essa corça ofegante provavelmente desceu até a cabeceira do rio para saciar sua sede, com água limpa, com água fresca, no momento mais quente do dia. Mas quando ela chega lá, ela encontra o rio seco. Essa é a imagem que está no Salmo. Perceba que o salmista está dizendo, eu sou como a corça e Deus é como o rio que está seco. É isso que o verso 2 explica para nós. A minha alma está sedenta por Deus, pelo Deus vivo. Não é que o salmista não acredite em Deus, mas o salmista não pode sentir Deus como um Deus vivo, como um Deus que está ali presente, com quem ele está envolvido e que está trabalhando na sua vida. Ele segue dizendo ainda no verso 2, quando que irei me apresentar diante de Deus? O que literalmente significa, quando eu verei a face de Deus? Isso quer dizer que ele perdeu a experiência relacional da presença de Deus. Ele não tem mais provado, não tem mais sentido, não tem mais visto, não tem mais ouvido Deus em sua alma. O que o salmista está experimentando, portanto, é um tipo de deserto espiritual, é uma escuridão espiritual, uma morte espiritual. É como a corça morrendo de sede que não encontra água. Mas observe uma coisa aqui.
Existem outros salmos em que o deserto espiritual ele vem a partir de um sentimento de culpa, como é o caso de Salmos 32 e 51. Ou seja, o salmista perdeu a sensação da presença de Deus porque ele fez alguma coisa errada. Então o salmista expressa no salmo a confissão do seu pecado. Mas você não nota que isso está acontecendo aqui. O salmista, ele está experimentando realmente uma profunda aridez espiritual, só que ele não fez nada de errado. Essa situação simplesmente veio sobre ele. O Salmo, nesse caso, ele aponta duas possíveis causas do abatimento do salmista. A primeira é a ausência da comunidade. No verso 4 diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Ou seja, havia um sentimento de solidão, de isolamento, que entristecia ele profundamente. Esse é um sentimento bastante comum até hoje em dia, em função da pandemia. Mas a segunda possível causa é a desilusão com alguém. O salmista está nas terras do Jordão, entre os seus, como diz o verso 6, mas fala sobre o insulto dos adversários, que constantemente perguntam onde o seu Deus está, como diz o verso 10. Então você percebe que não tem a ver com o pecado. Para muitos cristãos, no entanto, quando alguma coisa vai errada, quando começam a experimentar aridez e morte espiritual, eles já afirmam: alguma coisa não está certa comigo. Existe alguma coisa lá no fundo que eu não estou conseguindo perceber, alguma coisa que eu deveria ter feito da minha lista religiosa que eu não fiz. Talvez se você falar sobre isso com algum amigo cristão, ele até diga o seguinte para você: o que? Você não tem experimentado Deus na tua vida? Você não tem orado com fé e lido a Bíblia com frequência? Você não tem confessado os teus pecados? Você não tem afirmado as promessas de Deus para você? Você não tem sido grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito? Porque para você estar assim, alguma coisa deve estar errada. Acontece que o salmista não está fazendo nada de errado e ele está morrendo de sede, espiritual. Não existe confissão aqui, não existe algo como: ó Deus, me perdoe pelos meus pecados, não vou fazer mais, eu me arrependo. Não é disso, não é dito isso aqui de maneira alguma. Então, é isso que eu quero que você perceba. Essa condição pode simplesmente vir sobre você. Embora, com certeza, o deserto espiritual ele pode acontecer como consequência de alguma coisa errada que você fez. A questão é que isso pode acontecer sem haver nada de errado também, mesmo se você estiver cumprindo toda a sua lista de boas ações cristãs. Aqui eu chamo a atenção, especialmente se você é um cristão novo. E graças a Deus nós temos tido a experiência aqui na IPI Bom Jesus de andar com cristãos novos. Então, se você é um cristão novo, não se assuste com essa possibilidade, porque ela vai acontecer. Mas, infelizmente, na cultura que nós estamos inseridos, inclusive na cultura religiosa, você não espera que esse tipo de coisa aconteça, a menos que você faça alguma coisa errada. E quando acontece, você se assusta. Portanto, se você é um cristão novo, ou mesmo um cristão antigo, que não se deu conta dessa realidade, eu aconselho você a aprender a lidar com isso quando aparecer. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu vou destacar aqui 2 exercícios espirituais que o salmista pratica em Salmos 42. Ele derrama sua alma e prega sermões para o seu coração. Vamos falar primeiro sobre derramar a alma. O salmista diz no verso 3: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. A tradução para choro angustiado é literalmente: eu derramo a minha alma.
Você percebe o que ele está fazendo? E isso acontece no Salmo inteiro. Como já dissemos, ele não sente Deus, ele não tem motivação para adorar, nem para orar, nem para ler a Bíblia. Então é exatamente isso que ele fala para Deus. Ele abre o coração com sinceridade diante de Deus e expressa a ausência dele. Isso é o que significa derramar a alma. Mas você pode dizer, eu não sinto nada, eu não me sinto bem. Então, fala sobre isso. Se não existe mais nada para você falar com Deus, fale que você não está sentindo nada. Fale que você perdeu o contato, que sente a sua ausência. Derramar a alma dessa maneira não faz você negar a Deus. Ao invés disso, faz você afirmá-lo, pois você aprende a buscá-lo mesmo quando sente a sua ausência. A primeira coisa a fazer, portanto, é não ignorar as disciplinas espirituais. Isso vai te tornar mais disciplinado nelas do que antes. Então faça do derramar da alma o primeiro treinamento da alma em seu tempo de deserto espiritual. Agora, a grande chave de tudo que o salmista faz é que ele aprende a pregar para o seu coração. Esse é o grande treinamento da alma desse salmo. Perceba que existe um refrão nos versos 5 e 11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Veja que não são orações. Ou seja, o salmista não está falando para Deus, ele não está dizendo, por que eu estou abatido, ó meu Deus? Não. Ele também não está falando para os seus ouvintes ou para os seus leitores, como acontece em algumas literaturas, algo como, por que está abatido a minha alma, ó meu povo? O que ele está dizendo é, por que eu estou abatido a minha alma? Isso é, ele está falando para ele mesmo. Então, para você sair desse estado de abatimento e amadurecer espiritualmente, você precisa aprender como fazer isso, como pregar para o seu coração, como pregar para você mesmo. Perceba que o salmista, no começo, ele está ouvindo as queixas do seu coração, então derramando o seu coração. Mas então, de repente, ele para de fazer isso e ele começa o quê? A falar para o seu coração. Fique atento, muito atento a esse movimento. Em tempos de deserto espiritual e desencorajamento, talvez toda manhã, quando você se levanta, você pode ouvir o seu coração dizendo assim, oh meu Deus, como é terrível essa situação, como é difícil isso e aquilo. Ok, então você derrama a sua alma, mas em algum momento você tem que dar uma chacoalhada no teu coração e dizer para ele, ouça aqui coração, fica quieto agora e me ouça. Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Você percebe o equilíbrio aqui? A Bíblia nos ensina a ouvir as emoções, a valorizar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ser firme ao falar por coração que Deus está com você. Acontece, gente, que muitas vezes nós fugimos do equilíbrio. Ouvimos a nossa cultura e nós caímos num tipo de reducionismo. Para alguns, o que você tem de fazer quando se sentir abatido é simplesmente tomar um medicamento apropriado e descansar. Talvez para outras pessoas, tipo os religiosos, o problema vai ser sempre moral e você tem que se arrepender de algum pecado conhecido ou escondido. E ainda para os mais ligados à psicologia popular, você tem que apenas se autoafirmar. Então eles vão dizer assim, não, você tem que se valorizar, valoriza a si mesmo, se anime, vamos, para cima. Mas, gente, o cristão ele tem que tomar um caminho mais equilibrado. Ele tem que analisar que todas essas opções, elas têm o seu lugar, o seu momento. Porém, gente, isso eu quero ressaltar, a Bíblia vai nos ensinar que existe um passo muito importante aí a ser dado. Ela vai dizer, entregue-se. Como Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
A realidade de Deus, mesmo que você não sinta, tem que estar presente no seu coração. Portanto, não é apenas tome um remédio, ou arrependa-se, ou anime-se, mas é entregue-se. E isso precisa ser pregado para o teu coração. Nesse sentido, gente, é importante observar algo muito importante. O nosso coração é rebelde. Ele tende a colocar confiança em outras coisas que não é Deus, como a estabilidade financeira, o prestígio diante das pessoas, talvez o controle de determinadas situações, entre outros. Essas coisas, na verdade, elas são ídolos que se estabelecem como o centro da nossa vida e tomam o lugar de Deus. E o momento do deserto espiritual pode então te mostrar onde você tem colocado a tua esperança, em quem você confia de verdade. Esse é com certeza um tempo perfeito para examinar o teu coração. Então, meus amigos, minhas amigas, é momento de você olhar para o seu coração, ouvir e até ouvir o seu lamento, mas perceber ao mesmo tempo se existem falsas esperanças nele, se você confia mais em alguma coisa do que em Deus. E é momento também de você tomar você mesmo pelas mãos e começar a pregar para si próprio, dizendo: por que você está assim? No meu caso, por que você está assim, Vinícius? Eu te convido, coloca o teu nome aí. Por que você está assim, João? Por que você está assim, Alexandre? Por que você está assim, Maria? Por que você está assim, Joana? Lembre-se, quem é Deus? Confia nele e o mais ele fará. Você aprendeu como fazer isso? Essa é uma habilidade absolutamente essencial e você tem que aprender a usá-la. Com o tempo, isso vai se tornar mais do que um treinamento, mas vai se tornar um estilo de vida. Eu gostaria de encerrar essa mensagem apontando para o fato de que nós temos uma vantagem sobre o salmista nesse treinamento da alma. Nós temos uma fonte que ele não teve. Então eu te convido a ler Salmos 42, olhando para aquele que realmente teve sede. Quem foi que disse numa cruz: eu estou morrendo de sede? Quem foi que disse: meu Deus, por que me abandonaste? Pensa nos adversários desta pessoa, caçoando dele, dizendo: onde está o seu Deus? Vamos ver se Deus irá salvá-lo agora. Perceba que Jesus Cristo realmente experimentou não apenas a perda do sentimento da presença de Deus, ele realmente perdeu Deus. Nas palavras do pastor Tim Keller, Jesus experimentou uma sede cósmica. Ele foi realmente abandonado por Deus, ele realmente experimentou essa sede de Deus. Por quê? Para que apesar das nossas falhas, nós pudéssemos ser salvos. Deus puniu Jesus e deu a ele as coisas que nós merecemos para que nós pudéssemos receber o seu amor incondicional e ouvi-lo dizer o seguinte: olha, eu jamais desisti de vocês e jamais vou desistir. É isso que você tem que dizer para você mesmo. Se você pregar Jesus Cristo para você mesmo, quando você sair desse momento sombrio, você será melhor e você terá crescido. O interessante é que quando você lida com o deserto espiritual e o desencorajamento da maneira apropriada, você não apenas volta ao caminho antigo, mas quando você volta ao caminho, você volta mais adiante, você volta mais humilde, mais feliz, mais forte do que você jamais foi. Eu desafio você a se render inteiramente a Deus, em e através de Jesus. E mesmo que você não perceba a sua presença em alguns momentos da sua vida, confia nele como uma rocha sólida, a qual qualquer coisa comparada é como uma areia que afunda. Somente nele é possível nós permanecermos firmes diante de qualquer situação e continuar treinando. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai querido,
porque a Tua palavra é tão esclarecedora. Aquilo que Tu faz por nós sempre nos constrange. E nós queremos realmente estar dispostos a transformar o nosso coração. Que tenhamos fé em Ti em todos os momentos. E mesmo quando não sentimos a bênção, não sentimos a Tua presença de maneira evidente, nós queremos dizer aqui, Senhor, que confiamos em Ti. Então queremos aprender, Senhor, a fazer essa declaração em todos os momentos. E queremos, Deus, que experimentar a Tua bênção, mesmo em momentos que são tão difíceis para nós. Ó Deus, somos gratos, porque apesar de muitas vezes não sentirmos, nós podemos confiar por tudo aquilo que Tu fez em Jesus, nós podemos confiar que Tu jamais nos abandonará. Então, Deus, nós queremos aqui descansar em Ti, com gratidão e com muita alegria no coração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Meu Deus, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz Estamos encerrando mais um culto mediado por tecnologia. Podemos estar distantes fisicamente, mas estamos ligados em um só coração. Estamos unidos em um grande projeto de levar o reino de Deus para onde quer que nós estejamos. Desejo de todo o meu coração que Deus te acompanhe nesses tempos, que com certeza não são fáceis, mas que nós possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós, que com certeza são boas coisas. Nós vamos, com certeza também, aprender a lidar com tudo aquilo que está diante de nós. Então que Deus abençoe a tua vida. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.